Olá, eu sou o professor Isaac Silva e esta é a quinta aula do primeiro módulo do curso Aprenda a Defender a Sua Fé no Ambiente Acadêmico. Nesta aula, o nosso tema será a relação entre fé e razão. Bem, como já temos visto, fé e razão não se anulam mutuamente. Todavia, relacionar fé e razão ainda hoje, definitivamente, não é tarefa fácil. Desde os chamados pais apologistas, nos primeiros séculos da história da Igreja, só para mencionar alguns, Justino Marte, Tassiano, Atenágoras, Tertuliano, Teófilo de Antioquia e muitos outros, essa batalha vem sendo travada. Mas é em Agostinho, bispo de Hipona, uma cidade da província romana da África, isso lá pelo século IV, que vamos encontrar aquilo que alguns chamam de filosofia cristã. Trata-se de um legado sobre as relações entre fé e razão que serviram de ponto de partida para os filósofos e teólogos medievais. Dando um salto quase milenar e chegando até o teólogo e filósofo Tomás de Aquino, no século XIII, considerado um dos maiores expoentes da escolástica medieval, vamos encontrar o florescimento do intelectualismo cristão. Para Tomás de Aquino, fé e razão andam juntas, ainda que a razão não seja capaz de descobrir a verdade da revelação divina sem a fé. Como já vimos, a razão sozinha não produz fé. Todavia, disso não decorre que através da razão o homem não possa elaborar pensamentos discursivos baseados em premissas e conclusões para explanar aquilo que acredita. Em sua obra Suma Teológica, Aquino vai dizer: logo, contra os judeus somos capazes de argumentar por meio do Antigo Testamento e contra os hereges podemos argumentar por meio do Novo Testamento. Mas os maometanos e os pagãos não aceitam nenhum nem outro. Devemos, portanto, recorrer à razão natural, a qual todos os homens são forçados a dar seu assentimento. Bem, nesse trecho de sua obra magna, Aquino deixa claro que a razão humana pode ter o seu lugar na apologética cristã, ainda que haja temas no âmbito espiritual inatingíveis à razão humana. Todavia, muita coisa pode ser demonstrada à luz da razão natural, do entendimento que o próprio Deus concedeu aos homens. Em Romanos capítulo 1, versos 19 ao 23, encontramos a seguinte informação: porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois bem, nesta passagem bíblica, penso que fica evidente que Deus deu ao homem entendimento capaz de alcançar certo nível de conhecimento a respeito da sua pessoa e de suas obras. Contudo, infelizmente, o homem tem preferido desde sempre a escuridão da ignorância espiritual. Em sua obra apologética da fé, Respostas aos Críticos da Fé Cristã, Norman Geisler cita Tomás de Aquino quando este fala dos 3 usos da razão relacionados à fé. Para Aquino, a razão pode ser utilizada, primeiro, para apontar os preâmbulos da fé. Por exemplo, a razão, através da própria natureza e de uma argumentação sólida, o homem poderá assentir quanto à existência de Deus. Em aulas posteriores, aprenderemos sobre os argumentos mais utilizados para provar a existência de Deus do ponto de vista da razão. Mas Aquino também diz que a razão pode ser utilizada para analisar todos os argumentos filosóficos relacionados à fé cristã, extraindo dali subsídios para auxiliar na compreensão de alguns temas teológicos. Muito daquilo que os filósofos disseram sobre Deus e sua criação, em análise puramente racional, pode oferecer subsídio para
a busca do conhecimento daquilo que de Deus seja cognoscível à razão humana, excetuando-se, claro, não é, os grandes mistérios divinos não alcançados racionalmente. Em terceiro lugar, para Tomás de Aquino, a razão, com base na lógica, pode ser utilizada como instrumento para se opor aos ataques contra a fé. De acordo com Norman Geisler, a razão pode ser usada para, por exemplo, ilustrar conceitos tais como a Trindade, a encarnação de Cristo, como também para refutar falsas teologias ou combater falácias. Ainda segundo Geisler, através da razão, o apologista pode direcionar o opositor para dois tipos de verdades, quais sejam as verdades da teologia natural, pela investigação da razão, e as verdades sobrenaturais através da fé. Para Tomás de Aquino, existem dois tipos de argumentos racionais: os argumentos demonstrativos e os argumentos persuasivos. Para esse frade dominicano, ainda que o homem não possa alcançar as verdades da fé através de argumentos demonstrativos, irrefutáveis e intelectualmente convincentes, contudo, através dos argumentos racionais, o apologista poderá neutralizar as críticas destrutivas à fé. Segundo Norman Geisler, a fé difere da ciência porque o objeto da fé é invisível e difere da dúvida e suspeita e opinião porque há evidência para apoiar a fé. Assim, a fé não é irracional. É razão com assentimento, como diz Aquino. Refletir com assentimento é, então, característico daquele que crê. É assim que seu ato de crença está separado de todos os atos da mente envolvidos com o verdadeiro e falso. Para Agostinho, a fé é uma virtude pela qual se acredita em coisas invisíveis. Segundo este entendimento, a fé é um ato controlado pelo livre-arbítrio que decide assentir com a revelação de Deus e, a partir deste assentimento, a fé é recompensada com o conhecimento revelacional. Certamente Agostinho, quando elaborou o enunciado, a fé é uma virtude pela qual se acredita em coisas invisíveis, o fez amparado no que está escrito em Hebreus 11:1, onde se lê: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. De modo que aquilo que é visível e tangível fica a cargo da ciência e filosofia. Até porque, se é visível, necessita de fé. Mas aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar e encontra-se totalmente fora do alcance dos nossos sentidos naturais, fica para a fé. Percebe como fé e razão são complementares e não excludentes? O texto de João, capítulo 20, verso 29, fala de Jesus depois de haver ressuscitado, repreendendo a incredulidade de Tomé, dizendo: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Quando se trata do conhecimento proveniente da fé, o homem não precisa ver para crer. Ou seja, o conhecimento adquirido por meio da fé está para além dos sentidos e do entendimento racional. Outro detalhe importante que pode ser extraído desse texto é que o conhecimento gerado pela fé é, por assim dizer, um conhecimento meritório, pois provém daquilo que se não vê. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Desse modo, aquele que crê, mesmo sem ter visto, terá como recompensa a felicidade. O mesmo Deus que dotou o homem da razão, que o norteia na aquisição do conhecimento natural, produzido pelas ciências naturais, dotou também de um sentido espiritual que chamamos de fé, que possibilita um salto do conhecimento natural para um conhecimento provindo do mundo espiritual. Disso não decorre que a fé entra em colisão com a ciência ou com a filosofia, de modo algum. Como já dissemos, são complementares. Sabendo, no entanto, que o conhecimento advindo da fé é infinitamente superior, pois procede de uma mente superior, que é a mente de Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. O tema da nossa próxima aula é a existência de Deus. Nos encontraremos lá. Até breve.